Olá pessoal, vamos chegando, boa noite, boa noite. Quem já está por aí? Ariane Scusiato, tudo bom, Ariane? Joia? O grande Marcelo Freitas, aí meu amigo, Laurão, cadê o Lauro? Deixa eu chamar o Lauro aqui, ó. Só um minutinho, só um minutinho. Magro, Laurão. Fala, doutora Karen, tudo bem? Como que você tá? Daí, Laurão, estamos pronto daquele para jeito. outra? Mais uma? Como passa rápido, não Vamos para entra? mais. Boa, é isso aí. Você tá O me ouvindo tempo bem? passa, o tempo voa. Estou ouvindo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Marcelão, nós temos que ir para São Paulo, sim, aí, conversar com você, atualizar as questões aí, desenvolver novos negócios. Marcelão, parceiraço nosso. Legal você por aqui, Marcelo. A gente sempre lembra Charles dele, né? Borges. Marcelão é Sempre falo de você, Marcelo. maravilha. Hoje mais um dia especial, novamente. Igual a gente brinca, estamos concorrendo mais uma vez com a Voz do Brasil. Então, É isso aí. Quem está por aí que tem alguma relação ou conhece alguém que, sei lá, busca alguma inspiração para os negócios. Oi, Sandrinha. Sandrinha está aí. Depois eu vou contar. Sandrinha está. Essa semana nós estamos meio distante. Nós já contamos. Se você tem algum amigo, algum conhecido, alguém aqui, né? Eu, Lauro, para quem está chegando e não conhece a gente ainda, nós temos uma construtora, mas não quer dizer que nós vamos ficar falando aqui do nosso ramo de atividade. A gente quer falar de negócios, quer falar de business, quer falar de crescimento, desenvolvimento, ajuda mútua, né? E assim vai. isso aí. Laurão, como é que você está aí? Tudo bem? Eu tô bem, tô diferente. Ó, a galera que anda com nós há mais tempo sabe que eu e o Lauro a gente combina para muitas coisas, principalmente para as roupas que a gente escolhe. Teve uma situação que o Lauro comprou um relógio, ele viajou, fez um cruzeiro, foi para a Europa, comprou um relógio e passou um tempo, ele veio me mostrar o relógio, eu tinha comprado o mesmo relógio numa outra viagem que eu tinha feito antes dele, e a gente, pô, cada um foi para um continente e escolheu o mesmo relógio, de lascar. A gente escolhe as camisas da mesma cor e tal, e para não ficar diferente aí, segunda-feira nós dois diagnosticamos Covid. Ai, ai. Então, nós estamos nessa aí. Hoje a gente tem um convidado super especial, é o Pedro Muschitz, ele vai estar conosco aqui, vocês vão conhecer uma figura. Não vou dar spoiler aqui, porque eu quero que ele fale mesmo dele. Laurão, como é Mas que está o só o nosso... apelido dele. O apelido a gente chama ele de quê? Pedrão Enciclopédia. Esse aí, meu cara. Apelidamos ele carinhosamente de enciclopédia. Você abre ali qualquer folha, se encontra uma, uma solução, uma informação que agrega. A gente nunca sai diferente das nossas conversas. Laurão, como que estamos no nosso roadmap aí, que nós temos um compromisso aí, né, cara? Temos então de todos os setores que a gente se propôs aí das 52 lives de fazer, que é desde lá da parte de gestão de vendas, angariação de clientes, orçamento, engenharia, gestão financeira, toda a parte jurídica, contábil, e aí sair com os nossos dashboards. A gente já passou então, a gente já fez nossa apresentação, né, explicando por onde que a gente vai estar permeando. A gente já fez a nossa gestão de remediarada do A, Covid. a gestão, a gente vai falar sobre uma gestão completa, né, de toda a parte do negócio.
falando das oportunidades do setor, marketing, comercial, vendas, formação de preço, técnicas de negociação, gestão tributária. Vamos falar sobre engenharia também, tem bastante coisa que a gente quer trazer aí das experiências nossas, porque nós atuamos em setores da saúde, educação, indústria e do varejo, são os principais. Todas as obras corporativas também, então a gente quer trazer, cada setor desse tem uma característica. Vamos falar bastante sobre o planejamento, suprimento, gestão de pessoas, execução de obras, metodologia aplicada, Lean Construction aí, para quem já começou a usar, é bem bacana. Os vilões da construção, né? Não só da construção dos negócios em si, né? O Lean Construction, a metodologia Lean é um processo Toyota, então ele está sendo aplicado como na construção, mas ele tem aplicação nas empresas dos negócios. Eles falam que é uma filosofia, né, Nailson? É uma filosofia, é um estilo de implantação, uma filosofia mesmo que você vive aquilo, para depois estar aplicando as ferramentas, né? E aí, Exato. dentro das obras ali, a gente vai falar bastante sobre isso quando chegar o momento, mas a gente tem surtido aí efeitos, principalmente financeiros, muito positivos, né? Exatamente. Documentação, né? Documentação de obra, documentação de aprovação, parte jurídica, governança, um tema que a gente adora porque nós temos que trabalhar em sociedade, trabalhar em concordância, trabalhar numa única visão e tal. Então, a gente tem isso aí na nossa empresa. Tecnologias aplicadas aos negócios, inovação e por aí vai. Sem muitas delongas, quem está aqui, obrigado pela tua companhia. Se tudo isso aí que a gente comentou, alguma coisa faz sentido para você ou para alguém que você conhece, que não necessariamente alguém da construção civil, alguém que tem negócios e que tem que gerir alguma coisa, né? Tem que fazer gestão. Hoje nós vamos falar de gestão. O Pedro é alguém que vai agregar muito. Chama todo mundo aí que você conhece, porque gestão é necessário. Sem gestão a gente não progride. Então, vamos em frente. E os negócios são muito parecidos, né, Nailson? Exato. Né? A construtora, a gente fala que se for fazer uma gestão bem feita, a construtora, da empresa da Dani, da Febracis, se for para ir para um ramo de alimentação de uma panificadora, vai precisar fazer uma gestão também, tem os insumos, tem a gestão financeira, tem um leque grande aí para estar trabalhando. Esse sim! Chegou o bicho! E aí, rapaziada? Daí Pedrão. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Santa paz. Na paz. Escutam bem o áudio? Tá bacana? Vídeo e áudio? Tá bem, tudo tranquilo. Respondendo a tua pergunta, nós estamos sob medicamento aí, saindo do Covid, isolado até domingo. Caramba! Mas estamos bem, graças a Deus. Sem sintomas graves, né? Sem sintomas graves, isso é o mais importante. Bom. Eu tô meio lesado só. Tem uma turma aqui legal, ó, o Vitor chegou aí, o Elvis chegou, essa galera toda, eles têm negócios, eles fazem gestão de pessoas, fazem gestão de processos. O Cleiton, nosso parceirão, CK Business aqui, o Cleiton vai estar conosco aqui também em algum momento. Manda um aviãozinho aí, galera, chama a turma, porque hoje a chapa vai esquentar. O Pedrão tem muito a contribuir conosco aí. Pedrão, sem muitas delongas, fala aí de você, apresenta, a gente fala, faz o jabá. Boa, legal, galera. Obrigado pelo convite. E falando um pouquinho da minha carreira, sou administrador de empresas, consultor empresarial. Eu trabalho com gestão e governança há mais de 10 anos. Já atendi, junto com o meu time, aí, mais de 200 empresas no Brasil, Estados Unidos e Portugal, principalmente com governança e gestão. E dos últimos 2, 3 anos para cá, me aprofundei muito mais em inovação. Me especializei bastante também no Vale do Silício. Estou com uma formação agora lá e em Portugal também. Isso me trouxe uma visão muito grande do mercado, de como a gente pode fazer as coisas diferentes, né? Principalmente com uma base lá do Vale do Silício. E, enfim, aí vai, cara. Eu sou como os caras falaram, enciclopédia ambulante. Tento pelo menos estudar uns 40 livros por ano, e acho que por isso que sempre tem uma citação de livro na cabeça. Cara, além da consultoria, o Igor, sou sócio de investidor de mais outras 4 empresas.
Uma delas é a Wix, que está aqui a logo, depois podem procurar. É uma Fintech Travel, inclusive o Nailson, o Laurão aí são investidores desse projeto. Um projeto que cresceu muito rápido e está crescendo. É uma startup que nós desenvolvemos para promover e incentivar funcionários nas empresas com métricas, incentivando. Então, está ligado à gestão, aquilo que a gente vai falar hoje aqui. E, cara, estamos aí no caminho do empreendedorismo desde cedo, né? Desde os 14 anos. Abrindo negócio, quebrando negócio e persistindo em outros. A vida era para os persistentes, né? Muito bom. Exatamente isso. O nosso aprendizado ele vem dos resultados, né, que deram certo e daqueles que também não deram, né, Pedro? Essa aí é a dinâmica. Muito do que vivemos hoje foram esforços, e batidas e marteladas e ajeitar a ferramenta, né? A gente fala assim, se você tem um parafuso, não adianta meter o martelo na cabeça dele, porque é com a chave de fenda que ele vai entrar no negócio. Exato. Então, o teu trabalho aí, Pedro, né? O Wix ali, né? A Eagle e tantas outras, né, negócios aí que você mencionou aí, eles têm essa característica, né? E hoje a gente quer abrir aí a caixa da gestão com você, né? Porque falar de gestão, falei para o Pedro, a gente tem tempo de live ali, mas a gente vai abordar o máximo que a gente consiga, vai tentar dar uma explanação bacana, vai usar, né, os momentos da RCE também, os momentos da vida, igual o Lauro falou, os negócios são todos muito similares, né? Eu tive em algum momento da vida empresa de projeto, toquei restaurante e tudo, e no final das contas cai tudo no mesmo lugar. Pessoas, clientes, mercado, competição, finanças, controle de custo, otimização, processos, né? Então, Pedrão, para começar aí, o ponto de largada, você lembra, queria só para a gente começar uma linha do tempo aqui, você lembra quando você chegou na RCE, nós te chamamos, eu e o Lauro estava intrigado, porque há tempos nós queríamos fazer uma distribuição de resultado com os nossos colaboradores, nós queríamos premiar, gratificar, nós queríamos que as pessoas participassem do resultado, né? E aí nós chamamos você por conta dessa ótica. Você estava voltando, acho que de Portugal, que você estava fazendo algum trabalho lá. Daí você no aeroporto recebeu minha mensagem, a gente se conectou, de repente você estava lá e fez um diagnóstico nosso, falou, ó, pessoal, calma aí, vamos arrumar a casa aqui. Boa. Brevemente, cara, foi isso. Brevemente foi isso. E comentando um pouquinho desse projeto, cara, primeiro eu vou falar um pouquinho de gestão, acho que vou falar de pessoas, dessa história bacana de ver, network, né, contato, né? Gestão está no gestor, cara. Então, eu vou trazer alguns exemplos que a gente pode tirar disso daqui. Primeiro, a simplicidade e humildade que eu sempre vi em vocês. Precisou de ajuda, pediu. Para um gurizão novo, que era eu, 6, 5 anos atrás, entendeu? E aí, outro ponto que eu vejo foi prontidão. Eu tava no aeroporto, cara, destruído de uma viagem de 12 horas e falei, cara, tô em prontidão, a hora que você falar, eu tô lá. Então, quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestor, cara. O cara que não perde a oportunidade, o cara que ele sabe ouvir conselho, o cara que ele sabe mudar o chapéu. E acho que foi a primeira coisa que eu vi, assim, muito em vocês, falando de gestão RCE, foi simplicidade e vontade de fazer acontecer. Isso me impactou. Desde a primeira reunião, eu lembro que eu cheguei lá na antiga sede de vocês e vocês falaram, galera, Pedro, né? Vocês falaram, Pedro, nos instrui aqui por onde a gente pode começar. E eu lembro que a gente fez a roda, depois eu vou até deixar ela pronta, depois a gente pode abrir aqui no monitor, a roda da vida da empresa, né? Da gestão. E foi bem legal porque a gente pôde metrificar com base em ferramentas, aquilo que tinha ou tinha conhecimento, né? E não aplicava, não tinha conhecimento, ou vocês já tinham documentado, ou já tinham documentado e começaram a aplicar, ou ainda não tinham resultado. Então a gente criou critérios, que foi uma metodologia lá atrás que eu desenvolvi, que nós podemos mensurar aquilo que de gestão a gente já... Eu falo de vocês e digo na minha empresa, de tempos em tempos eu faço a roda, que é, tá, beleza, a gente tem tanto conhecimento hoje no mercado, mas aquilo que nós estamos aplicando realmente, e ele dá um gráfico. E às vezes a gente vai ter que, como eu falo, fortalecer
aquela roda, igual a roda da vida, todo mundo acho que já viu isso daí, pelo menos já fez coaching disso, que é um pneuzinho, né? Como se fosse essa rodinha. O momento que a roda ela tá mais murcha aqui, ó, vou apertar a rodinha, ela tá assim, ela não vai ter velocidade, ela vai fazer capenga, né? Então, quando a gente encontra na nossa empresa alguma área da gestão que não tá redondinha, a gente sabe que a gente põe velocidade numa área, né? E quando chega nessa área, ela vai ser que nem a bola quadrada do Kiko, né? Ela vai fazer assim, ó, pá, e daí fica lento. Daí você põe velocidade e de repente, pá, para. Isso foi um método de gestão que a gente desenvolveu lá atrás, que traz um olhar de análise aonde nós podemos aperfeiçoar e deixar aquele aro, fazer o balanceamento e geometria para a rodinha ir reto. Então, isso é a roda da gestão, né? E foi isso que a gente fez naquela época, né, Nelson? Foi um trabalho bem bacana que a gente pôde aprender muito ali na empresa e ver que tinham ferramentas que já podiam ser aperfeiçoadas, outras a gente trocou o step, de repente já mudou de novo, né? E muitas coisas continuaram, outras já se transformaram, porque não dá para ficar parado. Também se agarrar uma metodologia só e ficar nela. Eu vejo que tudo é uma evolução, né? Tudo é uma evolução. Hoje, aquele método Igor, a gente evoluiu ele na jornada empreendedora. Ele não deixa de ser a rodinha, mas a gente criou steps. São 7 níveis da gestão que a gente tem que primeiro arrumar o básico para depois subir para o máximo, né? Vocês falaram de BI aqui no começo. Quando que eu chego no BI? Cara, eu chego no BI quando eu tenho a gestão de outras bases estruturadas, né? Como eu quero ter um People Analytics, ter um BI de gestão de pessoas, mas eu não tenho nenhuma avaliação ainda, eu não tenho nem um simples teste 360, uma avaliação de performance comportamental. Cara, eu não tenho minimamente dados, indicadores para gerar um BI. E tem muita gente fazendo isso, trocando os pés pelas mãos, né? Querendo dar um passo a mais, sendo que não tem a base sólida. Então, falando bem brevemente, vou deixar vocês comentarem. Eu já abordo outros temas aí também. Show, excelente. Pedrão, até você comentou um assunto que eu ia falar ali. Quando você chegou na empresa, e você deve perceber isso da forma dos gestores, existe uma certa maturidade que cada um tem que ter, porque senão você também tem que tirar o pé, tem que ensinar lá desde a cartilha, desde lá da 4ª série, você vai graduando essa empresa para daí então você vir fazer uma aplicação de um trabalho, né, da metodologia WIGO, por exemplo. Perfeito. Cara, pode falar. Então, nesse processo, né? Então, você encontrou nós com uma certa maturidade. Hoje, se fôssemos aplicar novamente a metodologia WIGO, faz acho que 2 anos, né? 1 ano, 2 anos que a gente não faz ainda. Temos que refazer. Nós já estaremos com outra maturidade, daí teremos outras ferramentas. E aí, cada momento da vida da empresa, você tem as suas ferramentas, suas técnicas para estar aplicando os processos, certo? Falar um pouquinho disso. Uma empresa completamente imatura, mas que precisa ter uma gestão, né? Fazer uma gestão estratégica da empresa, e uma empresa que já é muito madura, como que você se porta e o que você faz. Boa, perfeito. Cara, vou dar 2 exemplos de empresas recentemente que estava esse mês atendendo. Vamos lá, uma empresa mais imatura ou uma ideia até. Um empreendedor que chegou com uma ideia e falou, cara, eu quero aplicar o método Eagle ou a jornada empresarial. Ou a gente chama a jornada do startupeiro, que é para startups mesmo. O cara tem uma ideia, ele começou, juntou com alguns sócios e a gente fala, cara, legal, tua ideia é bacana, mas tem que, antes de você sair captando recurso ou vendendo no mercado, o que você combinou com os teus sócios? Não, a gente combinou num churrasco que é meia e vamos embora. E aí já começa assim, né? Não tem alinhamento de acordo entre os sócios, responsabilidade, princípios. E é um tema que eu vou deixar o gancho, né? A gente vai falar de governança, vocês vão falar em breve disso. Fica ligado, que é um tema bem legal. No meu Instagram também eu falo muito de governança, quem quiser seguir lá. Então, tem que arrumar esse estágio, porque senão vai dar conflito. A maior parte de sociedades que se desfazem é por desalinhamento lá na básica. E aí o que não alinhou lá na base se leva pelo longo da vida como uma base a única correta, e não é. Só que a gente não estudou na faculdade estruturação societária. Talvez os advogados, mas eu na minha faculdade estudei só a teoria da teoria, cara. Ninguém ensinou, que nem o Nelson falou, que tem que ser meia-meia. Não precisa, pode ter variação, existe modelo flexível. Cara, é possível permanecer, existe um método chamado Slice and Pie.
Gravei um podcast esses dias que fala exatamente sobre isso, tem lá no meu Instagram. Então, beleza. O estrutura e governança. Daí, qual que é o negócio? Cara, a gente tem uma ideia de produto, tá? Mas qual é o modelo de negócio? O que ele pode gerar de receita? Qual é o mercado? Qual é o tamanho? Tem que dar um passo novo para trás, montar o modelo de negócio. Montou governança, agora produto. E o que tem que ser feito? Cara, vender. Você tem que vender antes de querer construir um produto melhor. Daí vem o MVP, mínimo produto viável, né? Que é pôr no mercado, é tracionar, fazer isso acontecer. Aí que você não aguenta mais de vender, aí você vai começando a estruturar a operação. Daí você monta os processos. Aí depois você monta a controladoria para gerenciar esse caixa. Depois você vai trabalhar com o BI, onde você já tem indicadores em cada step como esse. Então você vai ter uma construção. Quando você chega numa empresa que daí, por exemplo, mais madura, vou trazer uma agora bem grande que a gente estava atendendo no Brasil, onde a gente tinha que estruturar todos os projetos desta empresa que estavam atrasados, sem os responsáveis certos, sem prazos de entrega, e era uma empresa que mexia com tecnologia. Cara, era muito complexo. Então a gente tinha mais de 100 e poucos funcionários, era uma instituição que trabalhava com dinheiro. Eu mais 2 consultores de projetos, nós chegamos e também aplicamos o diagnóstico. Mas o que saiu no diagnóstico? Saiu o que a alta gestão e o board de conselho falou que precisava, o que o nível tático falou que precisava e o nível operacional precisava. Incrivelmente, o que não era modelo de negócio, vamos lá, não era produto, estava indo bem, não era venda, não era parte de controladoria financeira, era o quê? Gestão ágil. Eles não tinham um projeto e um processo de gerenciamento ágil daquilo. Então, existia mais de 18 projetos, mais 15 iniciativas, que elas não tinham começo, meio e fim. Envolvia o time do TI, mas eles não tinham contato. Os BOs, o pessoal que liderava os pilares, não sabiam quando ia acabar. Existia mais 15 empresas e fornecedores de software. Então, dentro disso, como é que você sabe o teu custo? Cara, dificilmente vai saber. É igual vocês gerenciando um monte de obra, cara. Se não organizar isso, como é que vai ter a gestão? E a gente implantou, foi um trabalho bem rápido, em 90 dias, a implantação de processos. Foi só essa caixinha que a gente mexeu. Quando a gente terminou, a gente começou a implantar daí gestão por indicadores e o BI. Mas no final, quando a gente já sabia, já tinha um gráfico Gantt, né, que vocês bem conhecem, todos os projetos, todas as iniciativas, começo, meio e fim, quanto custava, indicadores, e aí a gente falou, agora a gente vai fazer um BI. Daí a gente montou um painelzão que chegava para a alta gestão, que a alta gestão só queria saber, está em dia e não está, e por que vocês vão fazer para resolver. Isso. Só que 3 meses antes eles não sabiam nada, só estava gastando, consumindo milhões de reais. Então vocês observam que depende do tamanho, depende do momento e depende do contexto, né? Tem que entender o contexto. Qual que é o contexto? A nossa startup, a nossa consultoria, no contexto de janeiro para dezembro, foi foco comercial. Falei para o Nailson, né? Até a nossa conversa de dezembro, né, Nailson? Vocês falaram que estava com uma máquina de vendas bacana, com SDR e tal. Eu falei, cara, pô, é isso. Eu peguei de 17 de dezembro a 17 de janeiro, todo dia eu estudando horas e horas até o meu cérebro dizer chega. Podcast, fazendo curso, treinamento gratuito, tudo que podia, e montamos junto com o nosso time lá uma máquina de vendas que a gente não está dando conta de atender agora. Mas tem que ter aquela iniciativa. O gestor tem que fazer a diferença. Tem que ter esse punch, igual vocês falaram. Por isso que a gestão começa no gestor, né? Perfeito. No comportamento. É o Rony Mesley, da reserva lá, né? Diz que ele estava um dia na casa dele lá com o sócio e tudo, a empresa estava na cabeça deles e estava tudo cheia de procedimento, de método, de controle, de organização, só que faltava venda. Daí o pai dele disse que tocou ele, todo mundo de casa lá, falou, viu, vocês sumam daqui, vocês vão vender, depois vocês se preocupam com esse troço aí. Então, vai vender e daí você resolve. E agora sim, né, Pedro? É bacana isso que você comentou, porque você passou pela questão da liderança, o Lauro falou ali, né, da maturidade da liderança em poder implantar uma gestão eficiente, em controlar, em delegar, em fazer ela ampliar e tudo, mas tem o papel também pessoas, que é fundamental nesse processo inteiro, porque sem as pessoas a organização não faz os devidos controles, não implanta as tecnologias, não faz, né, a gestão daquilo que precisa. E eu queria que você comentasse um pouquinho o seguinte, assim, quando você chega, né,
Há uma certa, vamos supor, a diretoria pegou e aceitou, falou, não, nós temos que fazer essa gestão aqui, nós temos que mudar os nossos métodos, ou vamos acatar o que a assessoria aí está determinando. Como que é o colaborador nessa questão, assim, quando você chega, como que é conquistar ele para essa mudança de mindset? Boa, cara. Existe até uma metodologia que fala sobre a cultura do... É uma metodologia de quebra de resistência, na verdade, em treinamentos e implantação. Então, existe um estudo que vai dizer que em gestão de projetos e inovação, 30% das pessoas serão apoiadores, 50% neutros e 20% sabotadores. Então, quando você vai implantar qualquer projeto novo, você tem que mapear e já meio que conversar e falar, cara, quem que é sabotador aqui já estava sabotando, já alinha já ali, põe no os caras vão escanteio. falar de um jeito, já põe no escanteio e se põe alguém para cuidar. Os neutros, a gente tem que trazer para o time dos apoiadores. E os apoiadores, Exato. que é 30%, a gente vai pilhar os caras e falar, se a gente vencer a linha de chegada, vocês ganham alguma coisa. E aí eu defendo muito a meritocracia. Né? Seja ganho financeiro, só que às vezes a empresa não tem, então eu trago uma venda de, cara, vocês vão ganhar qualidade de vida, vocês vão ganhar tempo, vocês vão reduzir desgaste. E aí, por exemplo, planilha, né? Hoje em dia eu tenho evitado cada vez mais planilha, migrado tudo que puder para sistema, porque são mecanismos suscetíveis a erros que passam por muitas mãos. Então, quando eu falo pro cara, teu problema tá aqui, quantas horas você fica na planilha? Pô, eu fico lá fazendo minha prospecção de leads, não sei o quê, planilhando, ou OKRs. Essa empresa que eu estava lá fazia OKR em Excel. Eu nunca vi uma empresa fazer OKRs em Excel funcionando bem. Porque existe um monte de Excel, existe um monte de aba, um monte de coisa, e os caras, em vez de gastar tempo executando a meta, estão executando o lançamento. Então, eu sempre trago com o storytelling, né? Eu vou começar a falar de livro aqui, vou começar a soltar, já que os caras chamam de enciclopédia. O livro Pessoal, vão anotando, peguem papel e caneta e anotem, não percam. Vamos lá, que agora vai sair 2 já. O livro Storytelling, Arte de Construir Histórias que Conquistam, fala justamente dos 4 tipos de histórias que você vai trazer ao engajamento das pessoas. Assim também como o livro Homo Sapiens, que diz que a história da humanidade foi construída verbalmente, convencendo as pessoas a fazerem algo para um bem comum ou para uma pessoa. A gente não tinha escrita lá atrás. O ser humano fazia desenho na pedra. Então, o que gerou das pessoas gerarem uma população, se unirem, criarem empresas, acreditarem na história? Não, por que eu vou trabalhar na Ford? Porque lá tem algo que me convenceram. Gente, eu tenho muita empresa para trabalhar ao redor do mundo. Por que o cara escolhe vir na Wix? Por que ele escolhe na RCE? É por causa da história que a gente conta. Então, a gente tem que contar muito bem uma história e uma história real, genuína. Porque uma história que não é real, ela vai ser desmascarada. Isso é fato. E volta de novo para os pilares de honestidade da liderança. Então, um outro livro que eu recomendo muito é a Responsabilidade Extrema. Cara, é um livro fantástico que fala muito disso. Dos líderes que batem no peito, assumem responsabilidade e fazem pelo exemplo, eles vão trazer a galera junto consigo. Então, esse livro fala dos Navy SEALs, que trabalharam muito na guerra do Afeganistão, e eles contaram como que um líder Navy SEALs, ele sempre vai ser o primeiro a entrar, ele sempre vai ser o primeiro a assumir, a puxar. E a tropa, ela segue depois. E a recompensa, ela é definida antes de fazer aquela ação. Então, é basicamente esse processo, né, Wilson? É trabalhar, primeiro, escutar as dores, dividir as pessoas nos grupos, definir uma estratégia como se comunicar com cada um, trabalha, então, os storytellings, do que eles ganham com isso, porque eles já estão sobrecarregados com alguma coisa, vão ter que fazer outra, e você veste a camisa e fala, bom, eu estou indo para lá, quem quiser me segue que vai ter o pote de ouro, ou assim esperamos, né? E toca o pau, cara, vai para cima, é isso que faz a diferença. Show. E traz as pessoas, os seguidores, né? Alinha a visão e vem todo mundo junto. Show de bola. Exato. Pedro, hoje na tua visão, as empresas precisam de mais recurso financeiro, precisam de mais recurso humano, precisam de conhecimento aplicado, precisam ter a sua identidade. Qual assim o diagnóstico que você fala assim, cara, as nossas empresas, as empresas brasileiras, elas sofrem esse é a principal dor? Cara, eu estava justamente esses dias analisando, assim, criando uma curadoria, que ainda é uma hipótese, mas eu vou consolidar ela depois, fazer um artigo científico, algo mais consolidado, assim. Mas eu tenho notado um padrão comum de... O maior problema que eu tenho visto no brasileiro
é a execução das coisas que ele já sabe. O brasileiro tem uma dificuldade da base da formação, que foi, primeiro, o sistema de educação, a maneira cultural, que diz o seguinte, cara, quando a gente começa a inovar quando é criança, ou começa a fazer uma coisa diferente, a gente é repreendido, a gente toma uma porrada. Então, a gente entra no sistema de educação para fazer aquilo que tem que ser feito como um robozinho. E existem estudos que apontam que 93% da minha criatividade vai ser perdida entre a minha fase infanto-juvenil e a saída da faculdade. Por quê? O mecanismo foi construído de forma robótica, onde eu for só fazer o básico, eu vou construir e estudar e eu saio da faculdade sem saber a execução, a vivência mesmo, a realidade. Eu visitei uma escola, Jorge Nishimura, lá, o pessoal, o Nailson conhece, da UDF. Galera da Jacto. Da Jacto. Eles construíram uma escola, gente, que é assim, ó, é um modelo do Canadá, que ele faz com que as crianças passem de ano quando elas ensinam um coleguinha do lado. Não tem prova. Todos estão nas mesmas mesas, livres e soltos, e o professor se prepara para orientar e mentorar na sala de aula. Então, quando eles notam que uma criança aprendeu, não é porque ela fez uma prova teórica, que é um papel, que para mim, teoria, vocês devem dizer o mesmo. Para que serviu fazer cálculo 2, cálculo avançado na mão na faculdade? Quando que você parou para fazer uma projeção na mão? Cara, tem Excel, tem HP, tem software para isso. E a gente fica ali sendo massacrado. E a criança, na educação, passa por isso e vai começando a ficar bitolado. Então, nessa escola, eles ensinam diferente. Não, você aprende o que é essencial, quando você ensinou, você passa de ano. E tem um estudo que eu vi esses dias também, que falou do Sebrae, que as maiores necessidades das empresas que pedem consultoria são execução estratégica, pôr a mão na massa e fazer acontecer, e execução de metas, porque a gente não foi doutrinado a criar metas e executá-las. A gente, infelizmente, não teve uma educação fácil. Então, nós temos dificuldade no Brasil. E aí vem uma onda do Vale do Silício trazendo OKRs. Não é novidade, já existia gerenciamento por diretriz, já existia o Balance Scorecard, essas coisas. O OKR de 1970, Balance Scorecard, essas questões são antigas. O que falta é sentar implantar. E fazer executar, cara. Tem um livro do Ran Charan que se chama Execução. Para mim, os melhores livros que falam sobre isso. Você define a cultura, você define a estratégia, aí você desdobra com as pessoas e você acompanha essa execução minimamente. Então, eu estou atendendo no Brasil diversas empresas agora resolvendo o problema da execução como? Dizendo, façam o mínimo necessário. Pega esse monte de meta, cara, define 3 pilares, define uma meta por pessoa, se ela fizer bem feita, vai, cara. Se é vender, vende direito e desdobra algumas outras, mas acompanha. Porque as pessoas têm excesso de informação, informação não é conhecimento, muito menos conhecimento prático. E esse tem sido o nosso desafio. Então, eu tento trazer muito isso no meu Instagram, que é dúvidas difíceis, simplificando elas, dizendo, cara, é simples, faz aqui, acessa aqui, para de perder tempo, é muita coisa. Então tem que fazer uma curadoria. Então, respondendo a pergunta, para mim, um dos maiores problemas tem sido esse, execução, cara, execução prática. E aí você entra nas empresas, vê empresas infladas, aí olha o pepino, né, Nailson e Laurão? Empresas que daí fazem rodada de captação, tem muito dinheiro, contratam muitas pessoas. Falei com uma empresa ontem que tu vai contratar 300 pessoas em 2 semanas. Vocês acham que eles vão contratar pessoas altamente eficientes? Dificilmente. Em 2 semanas, cara, é muita gente. Eles vão contratar praticamente o que tiver. E se não tiver um procedimento, então, de acompanhamento deles rapidamente entenderem que assumir uma posição que está vinculada a uma meta de setor, uma meta da empresa, eles vão executar o padrão deles da outra empresa. Eles vão nem absorver a cultura e vão sair executando. E a empresa começa daí a ampliar. Ela está cheia de caixa, porque ela está portada de um fundo, ela está cheia de pessoas e a eficiência às vezes não está tão boa. Então eu trago isso como um ponto de muita atenção mesmo. Isso é um limitador, né, Pedro? A gente viveu na pele isso aí lá na RCE, e quando nós precisamos enxugar ela para que a gente entrasse na operação, a gente viu inúmeras atividades, a gente até pode um dia aqui fazer mais uma live só de metodologia ágeis, né, que eu sei que você gosta bastante disso aí, Pedrão. Boa. E a gente foi entendendo muitos serviços, ações que nós tínhamos dentro da consultora que a gente
Fala, cara, por que que a gente faz isso? Por que disso? Por que disso? E a gente foi eliminando. E quando a gente reduziu bastante e a gente enxugou todos os nossos processos, a gente conseguiu trazer as pessoas, a gente vendeu melhor aquilo para as pessoas que estavam junto conosco, todo mundo comprou a ideia e acredito que a partir de agora, com a expansão que a gente está tendo, está muito mais fácil a gente ficar disseminando esta visão, entendeu? Imagine um troço completamente bagunçado, uma empresa que não tinha, achava que tinha, né, os seus processos bem resolvidos, com muita gente, cara, cada um faz o que quer, ninguém compra a tua visão, e aí imagine ter que fazer uma assessoria, uma gestão estratégica dentro de uma empresa dessa. Difícil. Complementando até o que o Lauro falou, é curioso porque, assim, o nosso produto final é a obra pronta, a obra entregue. Isso aí nunca falhou e nunca faltou para os nossos clientes. Só que a dor para fazer com que isso acontecesse era gigantesca. O preço pago por isso era muito alto. Essa que é a questão. O nível de, igual o Lauro comentou ali da equipe, fazer o que quer também gera insatisfação, porque a própria equipe está aguardando uma direção, está aguardando alguém que defina um pouco mais o caminho que as coisas vão seguir, e ela está aguardando a correção. Ela sabe que ela não está agindo bem, ela quer entregar melhor, mas ela não consegue por si só também. Eu anotei aqui, ó. Hoje eu fiz uma busca aí nos nossos históricos lá, e numas anotações minhas, o que eu queria acabar na ocasião, isso aí que nós estamos falando, pessoal, em 2018, 2017, mais ou menos, que a gente começou o método com o Pedro. Eu anotei aqui, eu quero acabar com os gastos desnecessários, eu quero acabar com os atrasos nas atividades ou não execução delas, porque às vezes a gente atropelava e nem executava. Eu quero acabar com a falta de perspectiva de crescimento, porque como é que você cresce tudo desorganizado? Não tem como, você tem medo de adquirir mais carga, né? E a desmotivação profissional. Esses eram as 4 objetivos nossos. E nós podemos dizer que conseguimos, né? Então, legal. Continua aí, Pedro, nessa linha, porque esse aí foi bem a nossa história. Legal, cara, e falando disso, né, Nelson, tem coisas que vêm com o tempo, né? Teve coisas que talvez a gente falou nas primeiras reuniões, a gente refletiu, mas não foi do dia para a noite que foram acontecendo. Existe um processo de os gestores absorver, eu como consultor estava absorvendo, o time absorvendo. Então, na empresa, cara, é muito difícil a pessoa achar que vai implementar a gestão, vai mudar não sei o quê, e você vai amanhã mudar tudo. Não vai, existem consequências, existem compromissos que nós assumimos como empresários de longas datas. O compromisso que a gente tem na Wix com investidores é para os próximos 10 anos. Então, aí que entra o risco do gestor. Gestor, empresário raiz, eu vi uma postagem legal esses dias, o cara que já... tem muito empreendedor e cara fazendo live e falando, né? Mas a pergunta tinha 7 tópicos, talvez não lembre de todos, mas alguns eram. O cara assume risco? O cara já investiu em algum negócio? O cara já contratou pessoas? O cara já demitiu pessoas, o cara já fez um orçamento base zero, o cara ele já trabalha sem ver horário. E aí tinha mais alguns outros tópicos, que o cara assume a responsabilidade no longo prazo, ou não, ele quer só para o hoje garantir. Então, se o cara é empreendedor, ele já executou alguma dessas atividades, e o empreendedor serial que fala é o cara que já fez isso em alguns outros negócios. Foi um pouquinho mais maluco, né? Boa. Aí sim, você fala, cara, isso é empreendedor. Eu vejo o Thales Gomes lá, empreendedor serial, o cara já fez isso. Já vendeu uma empresa por 980 milhões, refez outra, está avançando, crescendo. Flávio Augusto é um cara que eu recomendo todo mundo que quer ser empreendedor escutar, cara. Tô com um livro dele aqui, animal, na minha mesa, que é só de caixinhas de pergunta dele. Às vezes eu abro ali, tem várias ideias. E Flavião, cara, quantas empresas ele já começou, construiu, vendeu, próximo. Começou, construiu, vendeu. Então é o mindset do gestor, que o cara criou um padrão, um algoritmo da vitória, que é outro livro também bacana que se fala disso, né? Então existe um modelo, né, um padrão que a gente vai executar, vai seguir, só que tem momentos que a gente, absorve, e eu falo só para fechar esse tópico, Nailson, que é assim, ó. Quando eu tô numa live como essa, ou tô lendo um livro como esse, vou pegar aqui só para dar o exemplo. Tá lá embaixo esse aqui. Não, tá aqui, ó. Pergunta, esse aqui é legal. Faça a sua pergunta.
A criatividade. O cara fez um livro só de caixinha de perguntas do Instagram. E tem muita coisa boa aqui da história Olha dele. aí, ó. Cara, só das perguntas que ele recebeu no Instagram. Show. Só de perguntas no Instagram. Já deu o livro, olha aí, ó. Cara, o cara Top. manda muito bem. Esse então, eu não conhecia. Pô. Cara, muito bom. Então, o que eu trago? Assim, ó, você está numa live, você está aqui no material, de repente você tem um insight. Então, quando você tem um insight, cara, ele vai ser 10 a 15% de uma mudança de algo que você vai ter na tua vida. Mas aí você vai se sentir super poderoso. Então, você vai do 0 ao 100 e você fala, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Amanhã eu vou mudar a minha gestão. Só que, cara, foi só um insight. Aí amanhã, no dia seguinte, você vai ser macetado no mundo dos negócios. E, cara, eu não sei vocês, mas eu vejo que é muito duro. É difícil, cara. Você vai acordar, vai acontecer muita coisa. Você vai tentar ter uma rotina boa, mas você já vai, às vezes, ter um cancelamento de algum cliente. Você vai ter, às vezes, um gasto que teve a mais da empresa. Depende se tem um problema na família, você tem que contornar. Deu um funcionário que tem ido embora, deu um BO com o sócio. E você vai do 8 a 80 e vai levando o dia. Às vezes, termina no final do dia, você fala, cara, o que era o insight que eu tive ontem? Você nem lembra. Porque tudo isso aconteceu para sufocar aquela ideia que você lembrava. Por isso que eu dou uma dica aqui, ó. Anotem cada insight que vocês tiverem, porque vai tentar o mundo, as coisas vão tentar roubar de você. O mundo vai ter que comer. É sinistro, cara. E aí, quando você consegue preservar esse insight, você leva isso para o dia seguinte, daí você consegue estudar de novo e levar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o sétimo, para o 14º. Opa, você conseguiu preservar aquilo em você? É que nem a parábola das sementes, né? Que saiu um semeador, ele semeou ali, um pouco ficou no caminho, um pouco caiu num solo que tinha espinho, outro caiu num solo rochoso, mas 25% rendeu. O que eu quero dizer? Você perseverou, isso vai virar um mindset. Você vai começar a ser persistente. Falar, cara, eu escutei aquilo. Eu entendi aquilo, mas eu não vou deixar ser roubado pelos passarinhos, não vou deixar ser roubado pelo que está acontecendo ao meu redor. Aí o que acontece? Só que daí ter um mindset é uma coisa que você ainda não garante a execução. Quantas vezes, né, na Ilson, Arão, fizemos cursos, o Aaron Ross, né? Você que me mandou, cara, em 2017, a metodologia do cara, eu fiquei fascinado. Cara, eu implantei ela na raiz agora, cara, esse ano. E agora que eu consegui viver e mas falar, a cara, gente agora que está com os SDR bem posicionado, está com a ferramenta implantada do CRM, tudo, leva tempo. Leva tempo, cara. Leva tempo, você vai digerindo. Então, o mindset é ser, cara, agora estou convicto de que isso é o certo. Mas estar convicto, cara, é só ideia. Agora, como é que eu tiro essa ideia e ponho a mão na massa? E aí, alguns especialistas, eu concordo, tem que ter as toolsets. São as ferramentas certas. E quando eu começo a executar, lembra que eu saí do 0 a 100, quando eu tive o insight. Aí eu desanimo, eu entro no vale da depressão do aprendizado, eu tenho que permanecer, sustentar no mindset. E esse é um gráfico bem legal que eu mostro em alguns cursos. Aí quando eu pego a ferramenta para executar, cara, quando eu ponho em execução, eu vejo que eu não sou nada. Aí você fala, cara, era muito mais difícil do que eu imaginava. Aí você vai ver a máquina de vendas e fala, cara, o que é o LDR, o que é Lead Generation, cara, como é que eu faço melhorar a taxa de conversão, como é que eu realizo isso, como é que eu ponho cadência, qual o sistema que eu cadastro? Aí você fala, cara, é muito mais difícil e pior do que eu imaginava. Aí você entra no vale da depressão, que aí você tem que sair daquilo ou você morre com o teu mindset ali. Aqueles que perseveram e vão caminhando, não, cara, eu vou conseguir, vai na ferramenta, e aí que eu entro no momento, esse momento do vale da depressão do aprendizado é o momento de pedir ajuda, é o melhor momento de aprendizado. Abro um parênteses, eu dou aula na Conquer também, sou professor lá, sou head de conteúdo, tô ajudando na pós-graduação a construir também. E eu dou aula para muita gente lá. E eu vi nitidamente, o aluno que vem todo arrebentado, com um problema de verdade, é o cara que sai da aula e fala, cara, você solucionou minha vida. O cara que vai para a mentoria, o cara que destrava. O cara que ele tá cheio de ser, o cara que, né, que tem um insight, um mindset, ele... Não, eu sei, cara. Eu sei, tá, deixa eu falar, mas... Quantas empresas você já abriu? Quantas empresas já quebrou? Quantas você já recuperou? Não. Cara, tô no meu trabalho lá, no meu chefe lá. Então, cara, vai arriscar a própria pele para você ver o que é o dia a dia, né? E para sair do vale da depressão, o que eu quero dizer? É o cara que tá com vontade. É o melhor momento de aprendizado quando a gente tá com a água batendo na bunda, né? É quando tem investidor dizendo, cara, cadê o teu resultado? Você fala, cara, vou ter que entregar. É quando você olha a conta final do mês, tem salário para pagar, e você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar? Quando você olha as suas contas pessoais, você fala, cara, como é que eu vou sobreviver? Aí você fala, Deus me dê força, daí você levanta, cria um trator, uma energia dentro de você, Deus que nos sustenta, e aí você vai, cara. Quando você passa por esse vale e você aprende a levantar a mão, pedir ajuda, né? E conversar e trocar ideia, aí você começa a sair.
E quando você sai desse vale, desse conhecimento da depressão para execução, onde você chega no ápice, no lifestyle que eu falo. Você chegou no estilo de vida do lifelong learning, que é você entender que quando você tiver uma ideia, você vai ter que sustentar essa ideia, tentar executar, executou, aprendeu, aí você vai ser um cara que vai propagar isso, com humildade, lembrando, cara, quando eu ver alguém lá embaixo no Vale dos Ossos Secos, eu vou estender a mão e ajudar. E aí gera um ecossistema maravilhoso que eu aprendi das startups, que é aquilo que você recebeu, cara, ajude outras pessoas. Né? Vocês estão aqui, Lauro e Nailson, podia estar com a família de vocês. Cara, eu tô destruído de cansado, cara. Tô em dias intensos, das 9 da manhã à meia-noite trabalhando, mas estamos aí, cara, transferindo conhecimento, porque a gente entendeu que a gente precisa propagar. E quando a gente propaga, a gente cresce e desenvolve muito mais, né, Laurão e Nailson? Perfeito. E volta muito no início que você comentou dessa escola canadense. E a gente percebe isso, né, Nailson? Toda vez que a gente ensina alguém, a gente aprende muito mais, a gente enxerga possibilidades devido às perguntas que são feitas para nós, de nós mesmos fazermos diferente, fazer de uma forma até mais fácil. E isso cria um ecossistema muito positivo para todo mundo. Quem recebeu aquela informação, quem deu aquela informação, todo mundo só ganha. Então é show. Isso que você falou aí, a gente acredita muito também. Galera, nós estamos... Putz, é muito tema para a gente ficar aqui 40 minutos, Acabou? né, 50 minutos. Não, já está quase acabando. Eu queria pegar alguns comentários aqui, por exemplo, ó, o Vitor, né, falou, show demais, top a live. Propaga aí, Vitor, manda um aviãozinho para a galera, chama aí. Não podemos impedir que os corvos sobrevoem as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos, né? Exatamente. Não deixa a corvarada pousar aí, ó. O Maico falou uma legal ali, que sobre gasto desnecessário, né? Ok, é uma questão para se pensar, mas existem aquelas despesas que são intangíveis também, que elas acabam aparecendo no meio do processo e é difícil de controlar, né? O intangível. Quem tem mais alguma pergunta aí, gente? Aproveita que a hora é agora. E isso aqui é importante. Vocês que estão nos ouvindo, né? Essa aqui é a nossa terceira live. Se vocês têm algum assunto que vocês... Putz, isso aqui eu gostaria que eles... Né, vai ter uma enciclopédia aí, vai ter uma pessoa que domina, tem autoridade sobre o assunto. Vão escrevendo, a gente vai anotando e a gente vai colocando, né, vendendo essa ideia para vocês. Ó, em tal dia vai estar tal pessoa que vai falar sobre esse assunto. E aí a gente vai, durante o ano todo, aí poder estar explicando, explanando por todas uma dimensão muito grande aí dentro da empresa. Pedrão, enquanto a gente vê mais... A Claudete Vespa falou saudades e vocês, Lauro e Nails, trouxeram muitos ensinamentos para mim. A Claudete, ela entrou, né, na empresa, lembra dela, Pedro? E a gente foi qualificando, foi graduando e tal, saiu como a melhor secretária, a melhor recepcionista, já estava indo para outro departamento, show de bola. E nosso desafio e nossa missão também é essa, além de fazer aquilo que nós nos propomos, né, que são as obras, que são o nosso trabalho com qualidade e tudo, existe o lado humano, existe o lado profissional, existe o lado do conhecimento, da inovação, do desenvolvimento das experiências, né? Então, nessa caminhada aí, o Pedro falou ali em algum momento, né? E eu lembro bem de algumas mensagens dele, inclusive, que eram mais do que oração, já era uma profecia sobre nós. Falou, gente, se mantém firme que vai dar certo e vai acontecer, né? Porque realmente mudança não é tão simples, não é tão rápido. O Paulo Vieira tem uma fala que é bem verdade. As mudanças acontecem rápido. A gente tem que definir mudar rapidamente, isso é fato. Reconhecer o erro, reconhecer o que está no caminho errado, mude imediatamente. Mas os resultados dessa tua mudança vão levar algum tempo, né? Então não espere que, porque você está mudando agora, a coisa vai acontecer imediatamente, né? Isso. Pedrão, aqui temos né, a galera que está nos ouvindo aí, tem empresários, tem estudantes, tem gente que trabalha na construção, a gente tem um público bem variado. Se for para dar uma dica, hoje, assim, quem quiser, o que você fala? O que você
poderia falar para essas pessoas? Começa por onde? Boa. Cara, é complexo trazer uma recomendação tão generalista, né? Mas vamos pensar de gestão. Então, se eu fosse, cara, vou construir uma linha de raciocínio aqui, ó. Se eu sou um empresário, estou num alto pico, mas quero reinventar minha carreira, estou no meio do caminho e quero criar uma coisa nova, eu estou começando meu trabalho, quero desenvolver. E aí a Dani vai concordar. Começa onde? Aqui, ó. Começa olhando para si, cara. Cara, o gestor. Tem um livro chamado O Gestor Eficaz, o melhor livro de gestor e gestão do Peter Drucker que eu vi até hoje. Ele vai falar, cara, olhe para si. O que você está insatisfeito? Qual que é teu, o que você está inconformado? E aí você vai para o exercício de escrever, cara. O que na minha vida não está legal? Né? Eu uso muito a matriz da vida, que é a nossa matriz de vida está correlacionada à nossa profissão em 4 quadrantes. O momento que eu começo a minha carreira, eu tenho pouco resultado e muito equilíbrio, e eu sou adolescente, tudo é curtição, né? Quando eu subo para um próximo nível, eu começo a ter o quê? Muito esforço e pouco resultado de novo, porque eu estou começando a minha carreira. Chega um momento que daí eu tenho muito resultado e muito desequilíbrio. Por quê? Porque daí eu me dediquei demais, eu passei muito por isso, acredito que vocês também passam, às vezes tentam lutar, eu já passaram. Até que o alvo, talvez, da nossa vida, da gestão e da nossa carreira profissional é chegar no muito resultado e equilíbrio de vida, né? Não se matar, mas trabalhar. Então, essa matriz da vida, eu até postei no meu Instagram esses dias, que é uma jornada. E a gestão, ela serve para nós gerenciarmos tempo, e só que gerenciamento de tempo não existe, porque o tempo ele é igual para todos, eu não mudo o tempo, eu gerencio tarefas, ok? Então, eu preciso gerenciar tarefas que vão repercutir no meu tempo, eu preciso gerenciar o meu recurso financeiro e eu preciso gerenciar as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu olho para mim, ok? E daí eu defino o pilar. Como que eu gerencio o que acontece no meu dia, como que eu gerencio o meu recurso financeiro e como eu gerencio as pessoas, o network. Todos os caras no mundo que eu vi fazerem isso e focaram nessa matriz da vida, os caras tiveram muito resultado, tiveram uma transformação profissional, as empresas foram muito bem sucedidas. E, cara, leve o tempo que for. Eu vou fazer o jabá aqui, ó, do açougue Luiz Ribeiro. O Luiz Ribeiro, para mim, um dos melhores açougues de Curitiba. O Luiz Ribeiro, ele não tem estudo, não tem formação, ele traz aqui... Cara, Pedrão, eu sou um cara muito simples, mas eu, com muita simplicidade, abri uma portinha na vila e comecei a vender carne de forma honesta. Recebi propina a vida inteira para tentaram me comprar, eu não me vendi. E toda vez que faltava cliente, eu pedia para Deus mais cliente. E eu perseverei. Eu olhava sempre para mim o que eu tinha que melhorar. E eu sempre busquei continuar e romper com isso. Passou alguns anos, hoje ele faz a sucessão da empresa dele. Cara, ele vende milhões de reais. Milhões. Ele já é milionário vendendo carne. Não mais normal. Vende ancho, wagyu, carne boa. O Nailson, o Laurão já comeram um churrasquinho lá na Eagle. É bom, né, carninha? Show. Com certeza. Deixou herança para os filhos, deixou casa, tem aquilo, cara simples, perseverou. Não importa a profissão que você escolher. Se você olhar para si, não culpar os outros, olhar as pessoas ao redor, ser honesto, você vai vencer. Mas é uma jornada. E competir a nova geração está muito ansiosa. Cara, se tem um problema que a gente está vendo na galera nova é paciência, leva tempo. E para os mais velhos cara, tem como se reinventar e se renovar sempre. Então, exato. É isso que eu trago de dica aí também nesse momento. Perfeito. Eu sou suspeito em falar, porque esse final ainda, quando você conta uma história de uma pessoa dessa, que envolve perseverança, envolve, né, humildade, comprometimento, não negociar valores, princípios, isso mexe realmente comigo. Eu não tenho dúvida que até o final do ano nós vamos chorar aqui em fazendo live, porque isso está no nosso DNA, a gente faz as coisas realmente com afinco, faz com amor, faz com carinho, faz com foco, o compromisso é o principal de todos. Esse líder que você comentou, que é aquele que entra no barco primeiro, que é o último que sai, que apaga a luz e tal, nós temos bastante, né, dessa propriedade aí, e quem está com a gente sabe o quanto que a gente gosta de estar cuidando das coisas assim, nessa maneira. Temos muito que aprender e, cara, é sensacional. Perfeito. Cara, maravilha. Última dica de livro aqui, ó, falando de líderes, cara. Para mim, o melhor livro de liderança agora de tempos de dificuldade se chama
The Hard Things About Hard Things, que em português é o lado difícil das situações difíceis. Esse livro, cara, ele conta uma história do Ben Horowitz, que foi um dos maiores e é um dos maiores investidores anjo do Vale do Silício. Só que ele criou algumas startups que na crise.com estourou a bolha. Ele teve que mandar quase 200 e poucas pessoas embora. A empresa dele estava decretada a falência. E quem lê esse livro vai ver que, cara, ele teve que mandar embora muita gente que ele gostava, que ele tinha amizade, pessoas que ele tirou de outra empresa e trouxe para ela garantindo o emprego. E agora não tinha mais. E o cara, ele tinha que falar, cara, me desculpa, eu não sei como é que você vai fazer amanhã. Pede desculpa para tua família, porque eu te tirei do emprego garantido e trouxe para cá e agora estou te mandando embora. Então esse cara, ele passou por momentos de muita pressão, momentos que, cara, ele foi caluniado. Na crise.com aconteceu algo nos Estados Unidos, quem estudar, o gráfico ele subiu, ele estourou. E, cara, todas as startups, empresas que estavam infladas, elas caíram muito o valor de mercado. E ele fala, cara, que existe dois momentos. Existe o CEO em tempos de paz, e o Nailson já escutou esse livro, uma vez ele comentou, fala, isso que é livro de verdade. E é o CEO que ele gerencia uma empresa quando você tem caixa, quando você tem recurso, quando você está bem no casamento, quando você está bem com os teus filhos, quando os teus funcionários estão ok, sócio está legal. Cara, que dificuldade que tem. Tá tudo tranquilo. Você entra no piloto automático, você acorda, faz sua academia, você tem tua dieta, você dorme tantas horas por dia. Agora, quando o bicho pega, você passa numa crise, como essa pandemia, muitos passaram. A gente passou também, eu tinha acabado de pegar todas as minhas economias e investir num novo negócio, aberto um coworking que lacrou, e eu me vejo sem receita. Eu me vejo meu padrão de vida caindo 30%, 40%, a empresa caindo faturamento, zerei todas as economias pessoais da empresa, tudo que tinha, e falo, cara, eu tenho que criar algo novo, eu começo a desenvolver coisas novas, eu começo a desenvolver essa startup junto com os meus sócios, no pior momento da nossa vida, e falo, cara, vai dar certo e vai conseguir. Você fala, aí que o sangue ferve, você fala, agora entra o CEO tempo de guerra, onde eu tenho uma péssima e uma horrível decisão. Eu vou ter que mandar um cara que eu gosto muito, eu vou sentir falta, mas eu posso talvez, né, conseguir gerenciar esse caixa e eu vou avançar. E foi isso que eu conto, né, da minha vida, que foi o que a gente passou na maior crise da nossa história, onde a gente preservou ainda assim a nossa empresa, foi avançando. E aí o que aconteceu? Abrimos novos negócios, uma delas é a Wix, hoje é a primeira fintech travel do país. Ela já tem um valuation que já superou 13 milhões de reais em 1 ano e pouco de operação, já está desenvolvendo, conquistando o mercado fora, e as coisas estão crescendo, mais no momento de maior dificuldade, cara. Eu tinha R$65 na minha carteira, estava indo fazer um pitch de investimento, eu falei, Deus, eu estou no caminho certo porque eu estou pondo em risco a minha família, estou pondo em risco a minha empresa. E sabe o que aconteceu? A gente foi no pitch e a gente foi negado. Nada mudou. Era R$200 mil que a gente estava buscando e não deu certo. O que aconteceu? Dia seguinte, falamos com os nossos sócios, cara, a gente tem que melhorar o nosso negócio. A gente foi, reestruturou, em 1 mês a gente pivotou toda a empresa, começou a atender o mercado de empresas, a gente multiplicou o valuation da empresa em mais de 6 vezes e conseguiu uma rodada bem melhor. Isso que é o fruto de perseverança, cara. Então, gravem essa mensagem. Vai ter dia desafiador. Vai ter dias que você vai falar, cara, eu não aguento mais. Você mal vai dormir, você mal vai comer. Mas, cara, guarda uma coisa, relacionamentos, guarda a tua família, guarda os amigos. Eu fico muito feliz de falar essa história aqui pro Nailson, pro Laurão, que são pessoas que a gente teve altos e baixos, temos relacionamentos firmes, consolidados, e são investidores e apoiadores desses projetos também. E, cara, e é só o começo. Eu passei 10 anos da minha vida tendo, sabe, pequenos crescimentos. Eu falava, cara, quando que vai romper? Teve um momento ano passado que rompeu bastante, mas ainda o muito virou pouco e o pouco agora vai ser só o próximo passo para o muito. Então, eu trago para quem está escutando essa live de gestão persevere, consistência. Começa no gestor, atitude, postura, pensamento, e é isso que vai propagar, cara, vai contaminar de forma positiva quem está ao redor. Show de bola, Pedro. Você é demais, Pedrão. Se sinta abraçado por nós. Exatamente. Você é muito querido estar junto com você, ficar te escutando é muito bom. Você tem muito a agregar na vida das pessoas. Continue firmemente, cara, com esse teu propósito, com isso que você faz com excelência. Você tem autoridade, não é à toa que a gente brinca que você é uma enciclopédia e de lado, sem ser pejorativo, mas é porque você é um cara que agrega muito nas nossas vidas mesmo, tá bom? De coração,
Um forte abraço, obrigado pelo tempo despendido conosco aqui. Magrão? Gente, vocês são a nossa motivação aí de quintas-feiras. Pedrão, qualquer agradecimento aqui, né, em cima das palavras do Lauro é redundância. Você sabe o quanto que a gente admira você. Obrigado pelo teu tempo aqui agora, né? Agradece a Carol, inclusive, porque a gente começa a agradecer agora os familiares por emprestarem vocês para estarem aqui conosco, né? Agradece a Carol aí. Quem, né, pôde acompanhar aqui, show de bola. Quem não pôde acompanhar, manda o aviãozinho para quem não pôde estar aqui. Reassiste, comenta, faz a lição de casa aí, gente. Tem dúvida, conversa lá com o Pedrão, chama no privado. Quer conversar com a gente, estamos à disposição. Nós queremos realmente fazer um ambiente sadio, um ambiente próspero, um ambiente de crescimento. Nossos casos aqui são reais, são verdadeiros, são desse jeito que o Pedro falou, são conquistados na motivação, na força, no entusiasmo, né, e na troca com todos aí que fazem parte aí do nosso legado aí que nós estamos construindo aí, né? E só um parênteses, tudo que o Pedro fala, vocês têm que ver a equipe dele, porque daí ele já contrata os caras certo. Mandar um abraço lá pro Matheus, pro Renan, pro Gersão. Cara, os caras são outras pessoas que se estiverem junto com a gente aqui também, se ficar horas escutando, vendo os caras trabalhar, mexer em computador, planilha, a visão de negócio. Cara, você está de parabéns. Você é fera. E mais uma vez, chega nos finais da live, parece que os objetivos se cumprem. O Paulo Câncio está comentando ali, acho que fui contaminado. Que show, nós estamos conversando há algum tempo, o Paulo está no momento de transição de carreira e tal. Paulão, vem pro barco dos empreendedores que é gostoso. a gente se diverte. Galera, um forte abraço a todos. Nosso horário estourou, esgotou. Não imaginávamos que ia ser diferente. Pedrão, vai ter outro assunto que a gente vai continuar com você, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira, 7 horas, concorrendo com a Voz do Brasil. É isso aí. Boa. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu, Pedrão. Tchau, tchau.